Aprendi com as primaveras a deixar-me cortar e a voltar sempre inteira. Cecília Meirelles. Olá, passando para o nosso Vale uma pausa de hoje com esse pensamento da Cecília Meirelles que vem tão a calhar com o nosso tema. Nós vamos falar sobre resiliência. Você sabe o que é resiliência? Acredito que sim, porque tem sido uma palavra muito difundida no nosso tempo, porque realmente tem sido algo que precisamos aprender e praticar bastante nesse período de pandemia, de grandes mudanças, de grandes desafios, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre resiliência, e resiliência nada mais é que a nossa capacidade de lidar com os problemas, de adaptação, de superar obstáculos, de saber lidar com situações adversas. Então a resiliência ela requer da gente algumas coisas. Para que a gente dê conta de fazer tudo isso, a gente precisa saber administrar bem os nossos sentimentos, as nossas emoções. A gente precisa de controlar os nossos impulsos, não agir por impulso, mas principalmente nós precisamos entender que as adversidades, os problemas que nos são propostos, as situações que são aí colocadas diante de nós, têm um propósito. E isso muda tudo. Isso muda tudo, a gente compreender que tudo tem um propósito. Aquela famosa pergunta que a gente sempre faz, por que com a gente? Por que comigo esse problema? Na verdade, agora é uma pergunta conjunta que a gente diz por que conosco, porque nós estamos enfrentando tudo isso de maneira conjunta. Ela tem uma resposta. As adversidades, elas vêm para a nossa vida, apontando a nossa necessidade de crescimento. As adversidades, elas nos mostram quem nós somos, ela aponta para a gente os nossos lugares de necessidade de crescimento. Em uma batalha, um guerreiro, ele é atingido numa batalha por uma espada, numa luta, num embate, no seu lugar vulnerável, no seu ponto de vulnerabilidade. Assim a gente também é atingido nas adversidades, nos problemas, nessas situações todas, no nosso lugar de vulnerabilidade. Então a humanidade nesse momento está sendo atingida no seu lugar de vulnerabilidade. É onde nós precisamos crescer, é onde nós precisamos amadurecer. E como que a gente faz isso? Como que a gente consegue desenvolver então a resiliência? É com essa compreensão do propósito, de que tudo tem um propósito, que não é para o nosso sofrimento, é para que a gente possa crescer. E entender principalmente que a vida ela não é um caos. A gente não está no meio de um caos. Porque se a gente entende a vida como um caos, a gente se coloca como vítima. Mas se a gente entende a vida como cosmos, e a vida é cosmos e não caos, a gente entende que a vida é organizada, que ela tem um propósito e que tem alguém por trás cuidando de tudo. Que tem alguém que sabe toda a história, que compreende todo o processo e que está querendo nos apontar para o crescimento. Paulo, eu adoro Paulo porque ele é muito prático nos seus ensinamentos na Bíblia. E ele escrevia cartas para as igrejas que ele ia estabelecendo ao longo da sua caminhada missionária. E ele escreveu uma carta especial para o pessoal de Filipos, os filipenses. E esse versículo que eu vou citar agora, vocês conhecem bem, que a gente vê em frases em para-choque de caminhão e tal. A gente vê espalhado por aí o tempo todo, que é posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou tudo posso naquele que me fortalece. Está no capítulo 4, no versículo 13 de Filipenses. Mas tem um versículo que antecede, e é nele que eu quero que você pare um pouquinho para pensar. Paulo diz o seguinte: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Então ele fala isso tudo, que ele sabe passar por uma situação boa como uma situação ruim, né? Fartura e necessidade. E ele fala que ele aprendeu a estar contente, a ficar contente em toda e qualquer situação. E assim, na sequência, ele diz: porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então só é possível a gente aprender e administrar as nossas emoções de forma a estar contente, mesmo passando uma situação adversa, quando nós sabemos quem é que está nos fortalecendo, quem é que está por trás, quem é que está nos bastidores, quem é que está cuidando de tudo, quem é que está orquestrando todas as coisas. Então, quando
Paulo, ele diz isso, ele está dizendo, a minha confiança está em Deus e por isso eu posso passar por esses momentos de adversidades, por isso eu posso ser resiliente. Que assim seja o nosso aprendizado. Paulo, nesse tempo, diz isso pra gente, e Cecília Meirelles também, no seu tempo, diz isso pra gente. Ela diz que ela aprendeu com as primaveras, ou seja, ela aprendeu com o passar dos anos, que ela pode se permitir ser cortada, mas que ela também vai voltar sempre inteira. É saber lidar com as pressões e aprender com tudo isso e sair caminhando e crescendo. Que Deus te abençoe sempre nessa sua busca de crescimento, na sua busca de resiliência, e que esse momento que nós estamos vivendo possa gerar isso em nós, que a gente possa aceitar esse convite de mudança, esse apontar para as nossas necessidades, que ele esteja bem acolhido no nosso coração, para que a gente aprenda sempre com tudo aquilo que Deus tem colocado diante de nós e que a nossa fé aumente a cada dia mais, confiando que Ele está orquestrando tudo, que tudo tem um propósito, que tudo está no controle dele. Que Deus te abençoe sempre.